Gravando, presidente. Muito obrigada, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 3 de março de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Está presente a sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. Rodrigo Halfstein, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Registro também a presença dos advogados para acompanhamento e realização de sustentação oral, Dr. Wagner Rodrigues, Dr. Luiz Carlos Fiorentino e doutora Giuliana de Oliveira. Bom, senhores, vamos aqui dar início pelo processo 41.17.865, Z1 Refrigeração, processo do doutor Odilo, um pedido de retificação de julgado. Está presente o doutor, só um minutinho que agora eu fechei. Está presente o doutor Luiz Carlos. Deixa eu só registrar aqui, doutor Odilo, a presença do doutor Luiz. E eu já vou abrir isso se eu precisar fazer alguma edição. Ok. Está aberto, doutor Odilo. Doutor Isabel, o voto já está registrado, mas como vai ter sustentação oral, seria interessante fazer uma breve apresentação? Sim. Por favor, então, doutor. Trata-se de pedido de retificação de julgado contra a decisão proferida pela 11ª Câmara, que negou o provimento ao recurso ordinário. Embora tenham 6 acusações, só remanescem 2. O item 2.3 e 2.4. As demais foram pagas.
O item 2.3 deixou de pagar ICMS decorrente da entrada de mercadoria sujeita ao regime de instituição tributária procedente de outra unidade da Federação. Artigo 426-A. E o 4 deixou de pagar ICMS relativamente às entradas no referido que foram emitidas por contribuintes localizados em outras unidades da Federação sujeitas ao recolhimento antecipado. Em face da decisão proferida pela 11ª Câmara, a autuada, então, interpôs o pedido de retificação de julgado. Doutor Luiz Carlos, com a palavra, por favor. Bom dia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhor relator. Bom dia, os demais juízes e os demais presentes. Como bem relatado pelo doutor Odilo, é um auto de infração inicialmente dividido em 6 itens. Os itens 1, 2, 5 e 6 foram pagos, foram adimplidos no PEP. Remanescem, portanto, apenas os itens 3 e 4, nos quais, segundo a fiscalização, a recorrente teria deixado de recolher o ICMS devido por antecipação na condição de substituta tributária no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, com base no artigo 426-A do nosso regulamento. O caso foi julgado pela 11ª Câmara Julgadora desse TIT, a qual houve por bem negar provimento ao recurso ordinário. Entende a recorrente, entretanto, que ao assim decidir a 11ª Câmara Julgadora incorreu em erros de fato, o que acarretou a interposição do presente pedido de retificação de julgado. O primeiro ponto que a recorrente gostaria de destacar é a existência de protocolos firmados entre o Estado de São Paulo e os estados dos remetentes, nos quais é atribuído ao estabelecimento remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. Esse ponto ele foi expressamente reconhecido pelo acórdão retificando, ou seja, o próprio acórdão retificando reconhece a existência desses protocolos firmados entre São Paulo e os estados dos remetentes, nos quais é atribuído ao estabelecimento remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. Entretanto, entendeu o acórdão retificando que, face à falta de comprovação do recolhimento do imposto pelo remetente, isso atrairia, ao caso concreto, o estabelecido pelo parágrafo 2º da cláusula 8ª do Convênio ICMS 52 de 2017, de modo que subsistiria a obrigação da recorrente, na condição de adquirente dessas mercadorias, a obrigatoriedade para efetuar o recolhimento do imposto devido por antecipação. Entende a recorrente respeitosamente que a decisão ela incorreu em erro de fato, primeiro porque o auto de infração glosou as operações dos períodos de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, ao passo que o convênio ICMS número 52 é de 7 de abril de 2017. Portanto, houve aplicação retroativa da norma ao caso concreto. Isso não pode ser feito, seja em razão do que prevê a Constituição, artigo 5º em um dos seus incisos, o qual fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, seja em razão do que prevê o Código Tributário Nacional em suas regras sobre vigência e aplicação da legislação tributária, mais especificamente os artigos 103, 105 e 106 do CTN. Se tanto não bastasse, o acórdão retificando, que foi proferido em março de 2021, ele se baseou em norma convenial revogada e sem eficácia jurídica. Isso porque diversas cláusulas desse convênio 52 de 2017, inclusive a cláusula 8ª, utilizada pelo acórdão retificando, tiveram sua eficácia suspensa por decisão liminar da então presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, em dezembro de 2017, nos autos da cautelar na ADIM 5866, proposta pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Posteriormente,
o convênio ICMS 142 de 2018, de 14/12/2018, revogou expressamente o convênio ICMS 52 de 2017, conforme previsto na cláusula 34 daquele ato normativo, que fala o seguinte: fica revogado o convênio ICMS 52 de 2017, de 7 de abril de 2017, fecha aspas. Portanto, senhores, o acordo retificando, ao assim decidir, ele se baseou em norma convenial revogada e sem eficácia jurídica, porque o julgamento aconteceu em março de 2021, quando o convênio ICMS 52 de 2017 já estava revogado pelo convênio ICMS 142 de 2018. Entende, portanto, a recorrente que a única conclusão possível no caso concreto é que não poderia o fisco atribuir a ela, a destinatária das mercadorias advindas de outros estados, a condição de substituta tributária, em contrariedade ao quanto firmado nos protocolos firmados por São Paulo. Nesse cenário, deve-se considerar a regra geral dos protocolos, as quais atribuem a responsabilidade da retenção aos remetentes das mercadorias, de modo que devem ser canceladas as operações abrangidas por essas normas. O outro ponto que a recorrente gostaria de destacar é que existe um superdimensionamento do crédito tributário lançado no auto de infração. Foi demonstrado no decorrer do processo administrativo que o auto de infração é nulo, visto que na esteira do quanto decidido pelo STF, a base de cálculo do ICMS-ST não é definitiva. E, por consequência, a norma paulista que estabelece a retenção do ICMS por substituição sobre as mercadorias comercializadas pela recorrente, que é exatamente o artigo 426A do nosso regulamento, ela provoca distorções acerca do real preço praticado ao destinatário dos produtos, o que, na visão da recorrente, impõe o cancelamento do auto de infração. O acordo retificando, a despeito de ter aceitado o argumento da recorrente, no sentido de que a base de cálculo do ICMS-ST não é definitiva, afirmou que o auto de infração não carregaria qualquer mácula apta a ensejar a sua nulidade, visto que o fiscal autuante efetuou o lançamento com base nas informações de documentos apresentados pela própria recorrente durante o processo de fiscalização. A recorrente reitera de forma veemente que, durante o processo de fiscalização, não informou ao fiscal autuante os preços de venda das mercadorias. Os dados para a confecção das planilhas que redundaram no auto de infração, eles foram retirados de um demonstrativo, que é o demonstrativo 3 anexo do auto de infração, folhas 125 a 146 dos autos, o qual foi utilizado pela fiscalização para a lavratura do auto de infração. Do seu lado, a recorrente anexou aos autos planilhas demonstrando diferenças relevantes de valores entre a base de cálculo do ICMS-ST, que serviu para lavratura do auto de infração, e o preço das mercadorias à época dos fatos geradores, o que demonstra que o crédito tributário não espera os valores efetivamente praticados pela recorrente. Ele foi quantificado em valor superior ao que deveria ter sido. No caso concreto, a fiscalização autuou mais de 100 produtos diferentes comercializados pela recorrente. E as planilhas anexadas aos autos, elas demonstram que 69 produtos foi identificada uma diferença média de aproximadamente 20% entre o preço praticado e a base de cálculo do ICMS-ST utilizado pelo auto de infração. Inclusive, os produtos de maior relevância econômica, financeira por auto de infração, que são os aparelhos de ar-condicionado, os tubos de cobre, os cabos elétricos, estão inclusos nessa amostra. Em outras palavras, os valores exigidos pela fiscalização, o próprio crédito tributário quantificado, não são factíveis e não refletem o verdadeiro preço de venda dos produtos destinados aos destinatários. Há diferenças consideráveis entre a base de cálculo do ICMS-ST, utilizada pelo fisco, e o preço de venda praticado pela recorrente. As planilhas anexas, elas demonstram e evidenciam os erros cometidos na determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo, como determina o artigo 142 do CTN. Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material dos fatos, deve-se reconhecer o superdimensionamento do crédito tributário, ensejando
a declaração de nulidade do procedimento fiscal, inclusive como reconheceu a Câmara Superior aqui desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, em precedente idêntico ao presente caso, que já foi citado no recurso ordinário, que é o auto de infração número 4.062.686-6, juiz relator Dr. José Eurivaldo Pérez Júnior, e foi julgado em junho de 2019. E por fim, senhores, a recorrente gostaria de destacar também que ela pede de forma expressa a aplicação da súmula 10 desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, a qual limitou a variação dos juros de mora à taxa Selic. Então, essa súmula ela foi revisada em junho do ano passado e a recorrente pede expressamente que haja a aplicação do quanto constante da súmula 10 do TIT também ao caso concreto. Diante de todo exposto e de tudo o que mais consta dos autos, reitera seja acolhido o pedido de retificação de julgado para que seja cancelada a autuação fiscal. Quando menos, requer a recorrente que sejam os autos baixados para que a fiscalização se manifeste acerca do acervo probatório anexado aos autos, referente ao superdimensionamento da base de cálculo do auto de infração. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre o caso concreto. Fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento de fato que se faça necessário. Obrigado. Doutor Luiz Carlos, agradeço a sustentação oral e parabenizo. Eu vou passar a palavra para o doutor Odilo primeiro. Então, como já foi mencionado, né, remanescem os itens 3 e 4 do AIM. Inicialmente, a recorrente alega erro de fato, tendo em vista que a decisão a decisão do julgador foi baseada no convênio 5217. Inclusive, ela destaca um trecho da decisão. Eu não vou ler, porque eu vou começar depois com os questionamentos, alegações que ela trata em relação a esse trecho que ela destacou. Então, item 5.1. A autuada afirma que o disposto do parágrafo 2º da cláusula 8ª do convênio 52 de 2017 foi o fator determinante para o acordo retificando reconhecer a obrigatoriedade de a recorrente recolher o imposto devido por antecipação na entrada da mercadoria no Estado de São Paulo, nos modos do artigo 426-A. A infração do item 3, ela dá como infringido o artigo 426-A. Mas a do 4, ela dá como infringido o artigo 277. O 277 diz que se o remetente não recolher a mercadoria, não recolher a ST, então a legislação paulista entende que seria o destinatário. No entendimento autuado, a despeito do atuar do retificando reconhecer que existem mercadorias objeto de protocolos firmados entre o Estado de São Paulo e os estados dos remetentes, nos quais é atribuído ao estabelecimento do remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento de ICMS relativa às operações subsequentes, a falta de comprovação de recolhimento do imposto pelo remetente trairia o estabelecido pelo parágrafo 2º da cláusula 8ª do convênio 52 de 2017, de modo que subsistiria a obrigação da recorrente, na condição de adquirente, de efetuar o recolhimento do imposto devido. Alega autuado que a decisão incorreu em erro de fato, visto que em referência glosou as operações dos períodos de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, ao passo que o convênio 52 é de 7 de abril de 2017, de modo que houve aplicação retroativa da norma. Além disso, trata-se de norma convenial revogada e sem eficácia jurídica. Aduz a recorrente que no período em que realizou as operações glosadas pelo presente AIM, não vigia o convênio 52 de 2017, utilizado como fundamento normativo pelo acordo retificando, para concluir pela obrigação da recorrente de recolhimento do imposto por antecipação. Destaca a recorrente que o acordo retificando, portanto, ao manter a autuação fiscal com base em sua
ação do parágrafo 2º da cláusula 8ª do Convênio 52 de 2017, efetuou uma aplicação retroativa de dispositivo normativo restrito ao direito do contribuinte. Ocorre que, no entendimento da recorrente, isso não pode ser feito, seja em razão do que prevê a Constituição, seja em razão do CTN, e suas regras sobre vigência e aplicação da legislação tributária. Esclarece a recorrente que diversas cláusulas do referido convênio, inclusive a indigitada cláusula 8ª, utilizada pelo acordo retificando, tiverá sua eficácia suspensa por decisão liminar do então presidente do STF, nos autos de medida cautelar da ação direta em inconstitucionalidade 5866, proposta pela Confederação Nacional da Indústria. O convênio 5217 foi posteriormente revogado pelo convênio 142 de 2018. Argumento recorrente que o erro de fato cometido pelo órgão retificando, portanto, é manifesto, visto que houve a consideração de normas sem eficácia jurídica, especialmente em relação a fatos ocorridos antes de sua edição. Sendo menos pacífico a jurisprudência do TIT, ser considerado erro de fato em concreto, ser considerado algo existente, algo que não existia. Assim, no entendimento da recorrente, a única condução possível, portanto, é que não poderia o fisco atribuir à recorrente destinatária das mercadorias, advindas de outros estados, a condição de substituto tributário, em contrariedade ao disposto nos protocolos firmados pelo Estado de São Paulo. Nesse cenário, deve-se considerar a regra geral dos protocolos, os quais atribuem a responsabilidade pela retenção aos remetentes das mercadorias, de modo que devem ser canceladas as operações abrangidas por essas normas. A recorrente não pode ser responsabilizada pelo pagamento do imposto dessa hipótese, com base em regramento constante do nosso ICMS. Observa a recorrente que ficou demonstrado no decorrer do processo administrativo que o auto de infração é nulo, visto que na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, a base de cálculo do ICMS-ST não é definitiva, e, por consequência, a norma paulista que estabelece a base de cálculo da retenção por substituição tributária sobre as mercadorias comercializadas pela recorrente provoca distorções acerca do real preço praticado ao destinatário dos produtos, o que impõe o cancelamento. Seria o que o doutor destacou como superdimensionamento da base de cálculo. A recorrente cita um trecho da decisão, também que eu não vou ler, porque eu vou ler as alegações em relação ao texto destacado pela recorrente. Observa a recorrente que o acordo ratificando, a despeito de ter aceitado o argumento da recorrente aduzido em petição extemporânea, apresentado posteriormente ao recurso ordinário, informou que o AIN não carregaria qualquer mácula até ensejar sua nulidade, porquanto o fiscal atuante efetuou o lançamento com base nas informações e documentos apresentados pela parte recorrente durante o processo de fiscalização. Aduz a recorrente que durante o processo de fiscalização, ao contrário do que afirmou o acordo retificando, não informou ao fiscal atuante os preços de venda das mercadorias, até porque, se assim tivesse produzido, teria informado os valores corretos ao fisco e, por consequência, o crédito tributário constituído teria sido em montante inferior ao que efetivamente foi. Os dados para a confecção das planilhas foram retirados do demonstrativo 3 do AIN. Foi utilizado pela fiscalização para a lavratura do AIN. Esclarece a recorrente que o fato de não ter apresentado ao fiscal atuante no processo de fiscalização elementos da diferença maior do ICMS-T deve-se ao fato de que o presidente da Câmara Superior, que ensejou a tese para aduzir, só foi publicado em 19 de 6 de 2019, posteriormente ao protocolo do recurso ordinário, ocorrido em 26 de 4 de 2019. Argumenta recorrente que essa assertiva do acordo retificando caracteriza erro de fato, visto que não se coaduna com a realidade ocorrida. Além disso, ao aceitar o argumento da recorrente, mas ignorar a documentação juntada aos autos, no mesmo momento em que demonstra o superdimensionamento do crédito tributário, implica evidente contradição
na fundamentação do acordo. A recorrente insiste que o conhecimento da petição extemporânea apresentada também demanda por coerência a apreciação da documentação comprovatória anexada. É importante destacar que essa documentação anexada aos autos, bem como o resultado desse cotejo, não foi contestada pelo senhor representante fiscal em sua manifestação, as folhas 6.051 a 6.100. Em outras palavras, as diferenças relevantes de valores entre a base de cálculo do ICMS-ST do país e os preços da mercadoria à época dos fatos geradores consistem em fato incontroverso, nos termos do artigo, do inciso 1 da lei, do artigo 20 da lei 13.457. A recorrente anexou planilhas demonstrando diferenças relevantes de valores entre a base de cálculo do ICMS-ST, que serviu para instrumentalizar a acusação fiscal, e os preços das mercadorias à época dos fatos geradores, que demonstra que o crédito tributário não espelha os valores efetivamente praticados pela recorrente. Com relação à afirmação do acordo retificando de não possuir competência para análise de eventuais pleitos de restituição, por conta existentes regras específicas para tantos, simples planilhas aposentando as supostas diferenças a maior, não constituem por si só elementos suficientes a comprovar as alegadas diferenças, a recorrente entende que tal argumento é improcedente, visto que o contribuinte não formulou nenhum pedido de restituição atinente a valores de ICMS recolhidos indevidamente, mas pleiteia apenas e tão somente o cancelamento do lançamento de ofício, lavrado ao impedido da legislação, visto que existe valores superiores ao que seriam devidos, nos estritos termos do entendimento definido pelo próprio fisco. Argumenta a recorrente que, ao contrário que sugeriu o acordo retificando as diferenças existentes entre a base de cálculo do ICMS-ST utilizado pelo fisco e o preço de venda praticado pela recorrente foram efetivamente demonstrados com a documentação anexada aos autos. Assim, constam dos autos todos os elementos que possibilitam que o fisco e a representação fiscal constatem o equívoco na quantificação do montante constituído pelo AIN. De início, entende que o pedido de retificação não comporta conhecimento. Não restou demonstrado erro de fato ou omissão da decisão proferida pela 11ª Câmara Julgadora que mereça qualquer correção. Com relação ao voto do relator, citado pela recorrente no sentido que a acusação fiscal foi mantida com base no convênio 52 de 2017, constata que a decisão tomou por fundamento legal o artigo 426-A do RICMES, que possui fundamento no parágrafo 3º-A do artigo 2º da Lei 6374/89. Desse modo, o entendimento do relator foi no sentido que, embora existentes protocolos firmados entre o Estado de São Paulo e o Estado em que se localiza os remetentes das mercadorias, mas ausentes as retenções do ICMS-ST por estes, subsiste a obrigação da recorrente no recolhimento do imposto, devido à entrada no território, nos modos do artigo 426-A. Embora o acordo retificando faça menção ao convênio 52 de 2017, o fundamento legal que embasou a decisão foi a legislação paulista, Lei 6374/89, que, no meu entendimento, encontra fundamento de validade na Lei Complementar 87/96. A recorrente afirma que a base de cálculo do ICMS-ST não é definitiva e, por consequência, a norma paulista que estabelece a base de cálculo de retenção de ICMS por substituição sobre as mercadorias comercializadas pela recorrente, artigo 426-A, provoca distorções acerca do real preço praticado ao destadar dos produtos. O voto do relator, citado pelo recorrente, foi no sentido que, sem prejuízo da posição dessa relatoria já exposta acerca da distinção da origem e do procedimento sobre a forma de constituição do crédito tributário e do respectivo ressarcimento da restituição, anota em primeiro lugar que, apesar do AIN ter sido lavrado após a conclusão dos julgamentos realizados pelo STF, ao menos não se verifica elementos que tenham sido apresentados pela autuada durante o procedimento de fiscalização sobre a eventual diferença a maior do ST, e aptos a ensejar análise pela FR atuante, de possível abatimento sobre o crédito tributário lançado.
modo que o AIM não carrega qualquer mácula apta a ensejar sua nulidade, porquanto o F autuante efetuou o lançamento com as bases das informações apresentadas pela própria autuada. Por fim, o ilustre relator concluiu seu voto afirmando que, a par desse tribunal não possuir competência para análise de eventuais pleitos de restituição, porquanto existente regramento específico para tanto, simples planilhas apontando as portas de diferença maior não constituem por si só elementos suficientes a comprovar as alegadas diferenças, o que demonstra que as provas apresentadas pela recorrente quando da interposição do recurso ordinário foram devidamente analisadas na decisão proferida pela 11ª Câmara Julgadora. Portanto, em que pese ao esforço autuado, o fato é que o acordo atacado manifestou seu entendimento a respeito da fundamentação legal para a manutenção do feito fiscal, bem como analisou documentos, bem como as alegações apresentadas pela recorrente. Pelos trechos destacados no pedido de retificação de julgado, é possível notar o inconformismo da autuada quanto à apreciação e valoração das provas apresentadas com o objetivo de infirmar a ação fiscal. No meu entendimento, não se considera de fato a valoração das provas, mas sim pode ser objeto de eventual reconhecimento de nulidade, decisão, quando o delegado é recurso próprio. O pedido de retificação de julgado, como reiteradamente tem sido decidido por esse tribunal de impostos e taxas, é uma via estreita, não comparável aos embargos declaratórios, razão pela qual o inconformismo do autuado não merece ser conhecido, uma vez que o atendimento do quanto pretendido redundaria em analisar a valoração das provas realizadas pelo federando o acordo, o que não é permitido por essa via recursal, razão pela qual deixo de acatar o pedido da recorrente para que os autos sejam baixados para que a fiscalização se manifeste acerca do acervo probatório anexado aos autos referente ao superdimensionamento da base de cálculo do AIM. Por esse motivo, entendo que a decisão não merece reparos, nem existindo os erros de fato alegados. O juiz deve apreciar as provas, fundamentando suas razões de decidir, o que, a meu ver, foram plenamente atendidos, todos os requisitos legais. Entendo que não há omissão, falta de análise de provas e argumentos que possam colocar em dúvida o quanto consignado na veterana do acordo. As acusações foram demonstradas e que ficou absolutamente consignado na decisão atacada. A meu ver, o pedido de retificação de julgado sequer deveria ser reconhecido. No entanto, considerando a nova redação bula 10, por parte desse egresso tribunal, conheço parcialmente o pedido de retificação de julgado para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para limitar as taxas de juros à taxa Selic, nos termos da nova redação do súmula 10. É como voto. Senhores, desculpe, eu apanhei aqui um pouco o Teams, mas eu consegui ouvir aqui. Eu estava ouvindo, mas não estava conseguindo ligar aqui a câmera nem ver os demais. Ok, muito bem. Bom, doutor Odilo terminou. Não estou conseguindo ver todos. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não.
Também não. Agora eu enxergo, agora eu vejo todos. Muito bem. Doutor Rodrigo. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Rubens. Eu também acompanho o relator, presidente. Representação? Alguma consideração? Obrigado, senhora presidente. Nenhuma. Muito bem. O presidente está sem áudio. É que eu tive que dar uma volta enorme para conseguir acessar aqui. Eu não sei o que aconteceu, caiu o Teams, eu não consegui entrar. Eu estou pelo navegador, dei uma volta para chegar aqui. Doutor Odilo, antes de mais nada, parabenizo pelo voto. Eu acompanhei, ouvi, né, e acompanhei aqui a leitura. Também não tenho nada a acrescentar, eu vou acompanhar. Deixa eu só ver aqui. Então, pedido de retificação de julgado conhecido parcialmente provido, e recurso ordinário conhecido parcialmente provido. Ok. Registrados. Bom, então vamos lá. Encerrar debates. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 41.17.865, pedido de retificação de julgado foi parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recurso ordinário parcialmente conhecido e parcialmente provido. Doutor, esse é o resultado. Deixa eu só encerrar a votação. Muito bem. Encerrar julgamento. Doutor Luiz, então esse é o resultado. Tá bem? Agradeço a atenção de todos e desejo a todos um bom dia de trabalho. Obrigado. Para o senhor também. Muito obrigada, viu, doutor? Bom, vamos lá. Agora o próximo processo é o 41.38585, EDP São Paulo, processo de relatoria do Dr. Rubens. Está presente o Dr. Wagner para a realização de sustentação oral. Então, se o doutor puder fazer o Dr. Rubens puder fazer uma apresentação, uma breve apresentação do caso. Obrigado. Depois eu passo a palavra para o patrono. Tá bom? Tá certo. Obrigado, presidente. Esse caso se trata, nós já julgamos casos similares aqui, das empresas de energia elétrica que estornam imposto, mas que às vezes deixam de observar algumas normas para esse estorno. Elas têm um regime especial, né? Onde elas não precisam pedir aquela autorização prévia, elas podem estornar em face do volume de operações que elas praticam, e muitas delas são questionadas, o valor da conta, quanto o cliente questiona, tem a redução, notas canceladas, etc. Então, elas podem se creditar sem autorização do fisco, mas precisa de uma série de anotações na nota fiscal substituta em relação à substituída. Nós até há pouco tempo julgamos um caso que isso tudo foi muito bem analisado, né? E é o similar. O fisco acusa, então, o contribuinte de haver se creditado sem observar as normas previstas no regulamento para isso. Em suma, esse é o caso, senhora presidente.
Obrigada, doutor Rubens. Doutor Wagner, por favor, com a palavra. Senhora presidente, bom dia, doutor Rubens, bom dia, demais presentes. Espero que todos tenham tido uma boa semana e espero contribuir um pouco. Fico feliz de saber que a matéria já é do conhecimento e fico feliz de poder contribuir um pouco aqui com o enfrentamento desse caso. Eu vou dividir aqui em 3 etapas. Vou falar brevemente do pano de fundo, vou abordar os itens 4 e 5, que eles estão bem parecidos, e no finalzinho vou falar do item 1 e 3. Entendo que não cabe, não vou usar a sustentação oral para falar de questões preliminares ou das questões subsidiárias, e no item 2 não é abordado porque ele foi pago. Então, indo direto aqui ao nosso caso, ele é, como pontuado no relatório, ele envolve uma empresa de distribuição de energia elétrica, a EDP, é uma concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, uma concessionária da União, que na sua área de concessão, ela atende milhares de clientes. E esses clientes a gente pode dividir em 2 grupos. A gente pode falar dos clientes de algo que se chama mercado cativo e clientes de algo que se chama mercado livre de energia elétrica. Os clientes do mercado cativo somos nós, aqueles que não têm opção, nós, pessoas físicas, pequenos consumidores, que não temos opção de comprar energia elétrica de outra pessoa que não dessa distribuidora que atende a nossa região. E existem os grandes consumidores, que podem optar por se qualificar, nos termos da legislação regulatória do setor, como consumidores livres. Esses, sim, podem comprar energia no mercado de outros players do mercado, as comercializadoras de energia, enfim. Mas eles também estão atrelados à distribuidora. Afinal de contas, eles estão na área de concessão e a conexão deles com a rede de energia elétrica se dá por meio dessa rede de distribuição dessa concessionária daquela região. E em relação a esses, a distribuidora, para fins da legislação do ICMS, aqui em São Paulo, na época dos fatos, hoje não mais, mas na época dos fatos, exercia um papel importante. Afinal de contas, ela era a substituta tributária. Então, ele comprava energia de uma empresa que comercializaria energia de Santa Catarina, consome energia em São Paulo, é feita a medição, e quem tem o papel de ver o quanto foi consumido e cobrar o ICMS é a própria concessionária, no caso, por substituição tributária, a EDP. Esse regime hoje não vigora mais, mas era assim na época. E, seja atendendo o mercado cativo, seja atendendo esse mercado livre de energia elétrica, as empresas concessionárias de energia elétrica, elas se deparam com uma realidade, que é a necessidade de promover o refaturamento em razão de erro de fato no faturamento, erro na emissão do documento fiscal, erro de medição, de faturamento, de tarifação, mudança da tarifa, discordância do próprio consumidor, cobrança em duplicidade. São eventos que são do dia a dia e que acontecem nesse universo de milhões de transações, de operações sendo faturadas a cada ciclo de faturamento de 30 dias. Dado esse cenário, o que se decidiu fazer? Foi editado lá em 2004 um convênio, o convênio 30 de 2004, que estabelece uma disciplina própria para esse estorno, internalizado no ordenamento paulista, no regulamento do ICMS e na época dos fatos aqui, sobretudo na portaria CAT 55. Segundo a qual, o que se deve fazer? Deve-se produzir um relatório em que eu vou mencionar uma nota fiscal substituída e uma nota fiscal substituta. Eu, com isso, estorno o débito da substituída, lancei o débito da substituta. O estorno se faz mediante esse lançamento de crédito. Então, a natureza é de uma repetição de indébito, em razão do duplo faturamento para um mesmo fato. Estorna-se o anterior, prevalece o posterior. Pois bem, é nesse quadrado que esse auto de infração está. E ele vai se dividir em duas frentes aqui, que a gente pode tratar conjuntamente, porque são parecidas, do item 4 e 5, que são os itens mais relevantes e que realmente é uma situação muito particular,
e os itens 1 e 3. Então, eu vou começar de trás para frente pelos itens 4 e 5, porque eles realmente acho que serão os que darão mais trabalho. O que acontece nesses itens? No item 4 e no item 5, não é apontada nenhuma mácula, não há inconsistências no relatório que foi realizado, que foi entregue para fundamentar esse estorno. O problema estaria na forma ou na ausência de comprovação de entrega da nota fiscal conta de energia elétrica a esses consumidores. No item 4, se diz que não foi mencionada a nota substituída na nota substituta. No item 5, se diz que não há prova da entrega da nota substituta ao contribuinte. E aqui, agora sim, começam os pontos da recorrente. Primeiro ponto importantíssimo: essas condutas, esses pontos, eles não são irregulares. Eles não são irregularidades. Eles não são condutas antijurídicas. E eu vou explicar por quê. No item 4, o que acontece? E isso está demonstrado, nós trazemos toda a sequência de documentos, o recurso, peço desculpas ao relator pela extensão do recurso, mas ele é detalhado e a prova é feita, documental está feita. O que acontece? Imaginem os senhores que eu emito a nota fiscal 1 no mês de janeiro, no mês de fevereiro, nota fiscal 1. E agora, em março, eu emito a nota fiscal 2 para corrigir esse faturamento da nota fiscal 1. E no próprio mês de março, ainda verificando um erro na nota fiscal 2, eu emito a nota fiscal 3. O que o documento fiscal vai fazer? A nota fiscal 3 vai dizer que ela substitui a nota fiscal 2. A nota fiscal 2 vai dizer que substitui a nota fiscal 1. Ou seja, o referenciamento no documento fiscal é sequencial. Por quê? Porque o documento fiscal ele é entregue ao consumidor. Ele é a relação entre lógico, ele é um documento de controle fiscal também para o fisco, mas ele é um documento que tem também natureza de fatura, de natureza comercial. Então, ele cria esse controle sequencial. E é assim que a EDP faz. Porém, no relatório da portaria CAT, o que interessa? O que deve se constar? Deve constar a nota 1, que foi a nota que gerou o débito, e a nota 3, que gerou o débito que está fundamentando o estorno. A nota 2, que está aqui no meio, apesar de ter sido emitida, ela não vai para o relatório, porque ela é uma nota intermediária. Ela não gera débitos ou créditos para fins desse controle do estorno. E é importante dizer que o dispositivo regulamentar que trata, ele diz o seguinte, deve constar que essa nota substitui a nota tal. Não há essa especificidade. Diga aquela nota, a primeira. E aí é que a gente diz, não há uma antijuridicidade. Sinceramente, se talvez tivéssemos feito a nota 1, a nota 3 citar a nota 1, poderia se dizer que estava errado porque a nota 2 não foi citada. E no item 5, a ausência de antijuridicidade está no fato, ou a ausência de irregularidade, está no fato de que a legislação do ICMS ela não estabelece a necessidade de comprovação da entrega do documento fiscal. E isso é importante. Porque do que se trata aqui? Se trata de não emissão, de não entrega? Não. Se trata de incapacidade da recorrente de fazer uma prova, pelo menos a prova que o fisco queria, da entrega desse documento. Não existe prova da entrega desse documento? Não, existe prova. Mas não é a prova, não é o que se queria aqui. Um protocolo, um canhoto, um AR da entrega da nota fiscal para esses consumidores. Mas não existe essa determinação. E quando o regulamento dispôs de algo parecido, que era o canhoto da nota fiscal, ele era da nota fiscal modelo 1, ele era facultativo. Então, notem, não estamos aqui tratando de uma irregularidade, de uma antijuridicidade. E isso é verdade. Tanto que, aí sim, vamos caminhar agora para a motivação do auto. Em que perspectivas o auto se apodera dessas duas circunstâncias para glosar o crédito da recorrente? Ele se apodera disso
num juízo de culpabilidade. Ele diz que essas duas circunstâncias foram uma falta de cuidado, uma falta de zelo, de culpa da recorrente, que proporcionou, aí sim, em tese, aí sim, proporcionou um efeito antijurídico. E qual seria esse efeito antijurídico? A possibilidade de que esses clientes da recorrente, ao não terem conhecimento da substituição da nota, seja porque não referenciou corretamente a primeira nota, seja porque eu não consegui fazer prova da entrega e eles disseram que não tinham conhecimento, e isso vai ser um outro ponto que a gente vai abordar, eles não tinham como saber da substituição e mantiveram, assim, diz o fiscal. Né? Obviamente, a recorrente não foi lá e olhou a escrituração desses contribuintes. Mantiveram créditos destacados a maior com base no primeiro documento, porque eles não sabiam que havia o documento seguinte. Com todas as vênias possíveis, disso, a gente agora, o relator vai ter essa percepção, disso vão decorrer todas as nossas argumentações. Ora, em questões preliminares, porque isso para a gente se traduz numa nulidade, uma insubsistência do lançamento, ou na própria improcedência do lançamento. Por quê? Porque esse nexo de causalidade, essa suposta conduta irregular, que não é irregular, e o crédito indevido tomado ainda passando por um juízo de culpabilidade, ele é uma inversão de causa e efeito jurídico. De causa e efeito jurídico. Se o crédito estava destacado a maior, a responsabilidade é objetiva. E se aplica aqui o parágrafo 5º do artigo 61, que veda o crédito se o imposto for destacado a maior do que o devido no documento fiscal. O excesso não será apropriado. É objetivo. Não tem juízo de culpabilidade aqui. O documento extraviou. Aplica-se a multa por extravio. A culpa do extravio foi da IDP, o particular regressa. É no âmbito privado. Não cabe ao fisco aqui tutelar ou validar o erro cometido se foi cometido por esse contribuinte, apurando uma suposta culpabilidade da EDP, que não há. Com todas as vênias não há. O referenciamento sequencial, entendemos que é o correto. Em relação à entrega de documentos, olhem só, a gente fez prova no processo, a prova que era possível fazer. Eu não tenho recibo de entrega. Mas a gente fez prova que a IDP contrata uma gráfica para gerar todo mês as faturas que têm que ser entregue, contrata a empresa de entrega das faturas, todo mês, para fazer entrega na sua área, e disponibiliza para os contribuintes um portal que eles acessam e têm acesso às notas, às contas fiscais que são emitidas para eles. Então, esse desconhecimento, esse motivo não existe. E não existe porque, assim, e nesse item 4 e 5, é importante eu dizer isso. Nós não estamos falando daquele mercado cativo. Nós não estamos falando dos consumidores como nós. Nós estamos falando do mercado livre. Nós estamos falando de grandes consumidores. São poucas empresas que estão ali nesse item 4 e 5. E de todas elas, com exceção de duas, elas fazem parte de uma associação. Associação de Grandes Consumidores de Energia Elétrica e Consumidores Livres. E aí vem um ponto relevante do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de colocar em xeque essa fundamentação do auto. Essa associação, em nome das associadas, ou seja, em nome dos clientes que estão aqui relacionados às operações no auto de infração, ajuizou uma ação contra a ANEEL, pedindo uma revisão tarifária. E ganhou essa ação. Teve uma decisão favorável. A ANEEL editou, então, uma norma estabelecendo um procedimento administrativo para que esses consumidores livres, como eles deveriam fazer para se valer dessa decisão. Eles tinham que comunicar à distribuidora, dizer ali, quero que você reveja minhas faturas. E essas revisões, a maioria delas aqui, desses itens, foi feita com base nisso, estão lá, a gente junta isso. Então, como eles não sabiam? Como que eu fiz porque eles tiveram uma decisão favorável, eu tive que cumprir por determinação do meu poder conceder, que regulou como fazer, e está aqui, eles pediram. Eles tiveram um crédito financeiro decorrente disso. Como não sabiam? Wagner, deixa eu só fazer uma interrupção aqui, o senhor tem mais 1 minuto, tá bem? Perfeito. Então, está
nesse ambiente. Eles tinham conhecimento disso. Há casos em que foi apresentada a DVEC, eles substituíram a DVEC, pediram para a Cefaz notificar a IDP para fazer a revisão. A notificação da Cefaz faz assim, olha, tendo em vista, te notifico a estornar o débito e fazer esse procedimento. Então, de fato, não há aqui fundamento para manutenção dessas cobranças. A conduta está correta, esse juízo de culpabilidade é impertinente e a antijuridicidade, se está, eventualmente, é outro caminho. Por fim, o item 1 e 3 é o mesmo cenário, só que aqui não houve emissão da nota substituta, ou se houve, ela foi com valor zerado. E a explicação é simples, é porque nessas circunstâncias de refaturamento, por esses erros que eu mencionei no começo, podem ocorrer circunstâncias que não há necessidade de emitir uma nova nota, o leitor, aquela unidade deixou de existir, ou que não há necessidade de ter valor na nota substituta, cobrem duplicidade. Então, a duplicidade não vai gerar uma nova nota com um novo valor, porque é simplesmente o cancelamento daquela cobrança em duplicidade. Pelo perdão de ter usado os 15 minutos, eu agradeço demais a atenção de vocês, espero ter contribuído e reitero, são esses os principais fundamentos de pedido do provimento do nosso recurso. Muito obrigado. Doutor Wagner, parabenizo pela sustentação oral. Eu vou passar a palavra para o doutor Rubens. Obrigado, presidente. Então, vou diretamente ao voto. Inicialmente, eu informo que o item 2 ele foi liquidado pelo autuado, ele está fora do julgamento. E eu informo ainda que o AIM ele foi ratificado antes da apresentação da defesa para substituir o demonstrativo 1 e o demonstrativo 5, que continham dados incorretos. Inicialmente, não se aplica ao caso a norma da homologação tácita prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, nos termos da súmula 9 desse tribunal, e eu passo então ao mérito. A autuada, como vimos, é a concessionária de serviços públicos de energia elétrica, sujeitando-se aos procedimentos de estorno do imposto contemplados no convênio ICMS 30 de 2004, incorporados no ordenamento bandeirante, por meio do anexo 18 do RICMES, disciplinado pela portaria CAT 55 de 2004. Em decorrência da formalização de discordância do consumidor do montante que lhe foi faturado, a autuada, após a abertura de processo investigativo, anula a cobrança indevida, corrigindo seu faturamento, inclusive com novo destaque de ICMS, se for o caso, creditando-se do ICMS anteriormente debitado na nota fiscal originária, a fim de neutralizar os efeitos da apuração original. O artigo 4º do anexo 18 do RICMES está atualmente revogado, mas à época ele impunha aos contribuintes uma série de obrigações acessórias no sentido da emissão da nota fiscal substituta, deveria haver o link com a nota fiscal substituída, para que essas notas não ficassem desassociadas, tá certo? Porque havia casos que a gente já viu aqui de uma nota fiscal substituta ser usada para mais de uma nota fiscal substituída, quer dizer, ou de que o destinatário não sabia que aquela nota fiscal era uma nota fiscal substituta, mantinha o crédito original, se creditava de novo, e isso gerava prejuízos ao fisco. Então, quando se exige dos contribuintes estas obrigações, esta formalidade no preenchimento da nota, a indicação, etc., etc., não é simplesmente um preciosismo, é uma forma do fisco verificar que o crédito da nota fiscal supostamente estornada, o débito, desculpa, da nota fiscal supostamente cancelada foi de fato estornado, que o contribuinte, o cliente, né, que é eventualmente RPA, tenha, na nota que ele recebeu, tem a informação que ela está substituindo aquela outra nota, para que aquele cliente possa estornar aquele crédito anterior, substituindo pelo crédito que ele está recebendo agora. Quando isso não é amarrado, tá bom? Abre-se mil possibilidades, que o fisco não tem como ir lá verificar uma por uma. Então, se o contribuinte não cumpriu com essas regras, ele é autuado, tá? E o crédito dele é indevido, esse crédito que ele tomou
para anular os efeitos do débito anterior. São obrigações acessórias que os contribuintes eles têm plena ciência disso. Não há escusas para não se fazer isso. Tá? Eu entendo que são milhões de operações, mas, da mesma forma, são milhões e milhões em faturamento, eles têm plena condição de ter um departamento que funcione, né, para cumprir essas obrigações, entendendo que você não pode ficar livre, solto. Olha, isso se refere àquela nota, não está escrito aqui, mas, poxa, né, não dá, né, tem que estar correto. Então, eu não vou ler aqui as portarias e tudo, porque, em suma, é isso. Tá, então, para oferecer um panorama geral da situação do exame, eu vou trazer trechos da acusação fiscal. Não da acusação, do relatório do fiscal, tá? Nas palavras dele. Perpassa por todo o longo arrazoado da impugnante a percepção da sua falta de compreensão das obrigações e das consequências geradas ao emitir a nota fiscal e principalmente ao estornar aquele documento. Não é uma questão apenas de entre sujeito passivo e ativo, que se possa desconsiderar a participação do destinatário do documento fiscal, uma vez que esse também participa da relação, seja como destinatário de um crédito fiscal, seja contribuinte como contribuinte de fato do imposto. Ao Estado não só interessa saber o motivo pelo qual o contribuinte emissor do documento fiscal pretende estorná-lo, no todo ou em parte, mas também se certificar de que não há crédito indevido do imposto por parte do destinatário do documento fiscal, e, além disso, de que não há enriquecimento sem causa do emissor por ter transferido a carga tributária ao consumidor final e depois simplesmente receber de volta o valor do imposto que não foi por ele suportado. Cabe ao contribuinte que deseja compensação ou restituição do imposto indevidamente pago demonstrar ao Estado que o destinatário do documento fiscal não se aproveitou do crédito do documento a ser estornado e que, sendo consumidor final, autorizou o emissor a ter restituído o imposto indevidamente destacado. Vou fazer um parênteses assim, sim, porque mesmo que ele não se acredite lá na ponta, ele pagou o ICMS. E se aqui, quem emite nota fiscal está estornando parte ou inteiramente esse ICMS, o dinheiro pertence ao cliente e não à distribuidora. O cliente que pagou o ICMS para ele. Se ele vai estornar um imposto desse, o consumidor tem que autorizar, falar, tudo bem, tá bom, é o meu dinheiro, eu deixo você fazer isso. Então, só um parênteses. Então, diante dessa realidade, o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda, em substituição ao rito ordinário para a recuperação do ICMS a ser estornado, dispôs de um rito simplificado para o estorno desses documentos fiscais emitidos por empresas distribuidoras de energia elétrica, conforme se observa na norma tal. Portanto, o contribuinte empresa de distribuição de energia elétrica, por esse rito simplificado, foi dispensado de autorização do destinatário, do imposto sacado do documento fiscal, porém, em substituição a essa autorização, o rito simplificado prevê algumas limitações e condicionantes para que ele possa ser utilizado. O primeiro deles é a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal substituto, exceto, por evidente, nos casos de duplicidade de emissão. Não vai emitir um substituto, porque a coisa já foi isso, duplamente emitida. Bom, o segundo é fazer menção no corpo do documento fiscal, substituto, de que o documento fiscal anterior foi cancelado e, portanto, é inábil para todos os efeitos. Assim, a Cefaz substitui a autorização do destinatário, obrigatória no rito normal de recuperação do imposto a ser estornado, pela obrigação do emitente do documento fiscal de cientificá-lo desse cancelamento do documento anterior, quando da emissão do documento substituto. Daí, concluímos que, se o consumidor final não recebe o documento fiscal substituto, ou que não há provas disso, ele não toma conhecimento da substituição e, portanto, não participa do processo de estorno de imposto destacado no documento fiscal. Observe que, se tal fato pudesse ser permitido, nenhum controle haveria caso uma empresa de distribuição de energia elétrica decidisse a seu bel prazer cancelar sem qualquer justificativa milhares de notas fiscais de conta de energia elétrica e nada emitir em seu lugar, ou emitir em substituição documentos fiscais sem qualquer valor, alegando simplesmente que nada havia a ser faturado. Bastaria lançar esses estornos no relatório interno previsto na portaria CAT, recuperar o imposto e nada pagar das notas substitutas, pois nada haveria a ser pago, uma vez que os documentos fiscais emitidos sem qualquer rubrica ou valor financeiro não teria também destaque no imposto. E o consumidor que não teve conhecimento desses estornos indevidos, nada poderia fazer,
pagaria o imposto e a distribuidora de energia elétrica não repassaria esse valor ao Estado, mas o estornaria sem prestar contas ao consumidor final. Tá? Palavras da acusação fiscal que eu estou lendo aqui, só para dar uma reforçada no panorama. Então, eu creio que a situação está clara. A partir do relatório fiscal, o contribuinte se tornou débito sem cumprir com os requisitos da legislação tributária. Nesse sentido, o autuado creditou-se sem autorização do consumidor final que suportou o ônus do tributo, deixou de comunicar o fato e de entregar nota fiscal substituta ao destinatário de forma a impedir eventual manutenção de crédito indevido, emitiu nota fiscal substitutiva sem valor declarado, e simplesmente deixou de emitir a nota fiscal substitutiva de forma a simplesmente se apropriar do valor do ICMS estornado indevidamente. As regras previstas no rito simplificado exigem que ao estornar débito sem prévia verificação fiscal, o contribuinte comprove os motivos do estorno, comprove a emissão de nota fiscal substitutiva, comprove que essa nota chegou lá no destinatário, e entre outros procedimentos que visam garantir que não houve supressão de pagamento do imposto devido nem a manutenção de crédito indevido no destino. O autuado, então, ele não cumpriu com esses requisitos. E não é suficiente apresentar uma nota fiscal substitutiva que não faça menção à nota fiscal substituída, pois, nesse caso, não há provas que o ICMS estornado foi posteriormente recolhido em valores corretos ao fisco. Além disso, uma mesma nota fiscal substitutiva, sem estar vinculada a uma nota fiscal específica anterior, poderia ser alegada para qualquer nota fiscal substituída, inclusive para mais de uma, pois não haveria como o fisco verificar a correlação entre elas nessa hipótese, o que me parece evidente. Não há como aceitar as alegações do contribuinte, segundo a qual o mesmo não estaria obrigado a entregar a nota fiscal substitutiva ao destinatário da nota fiscal cancelada, alegando que isso não estaria previsto nas normas do rito simplificado. O parágrafo 2º do artigo 146 do RICMES, regra geral, prevê a entrega da nota fiscal ao destinatário. Não há nenhum comando que afaste essa obrigação no caso das substitutivas. Então, eu vou passar uma análise concreta de cada acusação. O item 1, o autuado se creditou sem emitir a nota fiscal substituta. Não se tratava de cobrança em duplicidade. Então, o autuado estornou o débito referente a uma operação tributada por um motivo qualquer e não emitiu a nota fiscal substituta, suprimindo assim o pagamento do imposto devido. Não tem nenhuma escusa para isso, isso lesou diretamente os cofres públicos, está correta a acusação fiscal. Item 3, o autuado se creditou buscando estornar débito, mas emitiu nota fiscal substituta sem nenhum valor ou fornecimento de energia elétrica declarado. Então, o autuado estornou o débito referente a uma operação anterior, mas emitiu uma nota fiscal com valor zerado, sem nenhum imposto destacado, que obviamente resultou em falta de pagamento do imposto. Mantido, então, o item 3. O item 4, o autuado se creditou buscando estornar débito, mas emitiu uma nota fiscal substituta consignando dados diferentes daqueles que constaram na nota fiscal que se buscava substituir. Nesse caso, ocorre a situação que não tem como vincular a nota fiscal substitutiva à nota fiscal substituída, podendo esta substitutiva ser, em tese, utilizada como justificativa para estorno do débito relativo a infinitas notas fiscais, porque ela não se refere a nenhuma, pode estar substituindo nenhuma ou todas. Como é que vai saber, né? Estou falando que fez? Não, mas não tem como provar. Então, o fisco não pode aceitar uma coisa dessa, né? Podendo essa nota, em tese, ser utilizada como justificativa para estorno de débito relativo a diferentes notas fiscais, não estando assim cumprida a exigência mantida a acusação fiscal. O item 5, senhores, é polêmico, tá? A gente já julgou aqui casos em que, inclusive, eu dei razão para o contribuinte numa situação dessa. Mas, então, eu vou ler aqui a minha situação, se alguém quiser levar para estudar melhor, eu entendo perfeitamente, tá? Então, é o seguinte. Aqui, o autuado estornou o débito sem entregar a nota fiscal substitutiva ao destinatário, descumprindo a obrigação fiscal prevista no artigo 146 do IPS. Não se trata de mera formalidade, cujo descumprimento não acarretaria prejuízo ao Estado. Nos casos onde este destinatário é contribuinte do ICMS, com direito à apropriação do crédito, a falta de entrega da substitutiva acarreta a manutenção de crédito tomado com base no documento fiscal cancelado, ou seja, crédito suportado por documento inábil, e em valores geralmente superiores ao destacado na substituta. Já nos casos onde o destinatário não é contribuinte do imposto, o autuado se apropriou indevidamente de valores de ICMS que não foram por ele suportados, sem a obrigatória autorização do destinatário, que foi quem arcou com esse custo.
Ou seja, nesse caso, ocorre um enriquecimento sem causa. Não há como aceitar a hipótese segundo a qual os consumidores simplesmente, abre aspas, devem saber a respeito da emissão do documento fiscal substitutivo, sem comprovar a entrega desse documento, ainda que as revisões das notas fiscais tenham decorrido de ação judicial. O auditor expõe assim: de certos consumidores que entraram com ação judicial para revisão do montante pago, tomaram conhecimento das revisões efetuadas em seu aspecto financeiro, que afinal foi o que os motivaram a ingressar com a ação no judiciário. Porém, as repercussões tributárias e fiscais dessas revisões só poderiam ter tido conhecimento caso a distribuidora, através de entrega dos documentos fiscais substitutos, os tivessem cientificado do cancelamento do documento anterior e emissão de um novo documento. Não há como fazer o estorno da nota fiscal anterior e a escrituração da substituta se o documento substituto, com as corretas informações, não chegar às mãos dos consumidores. O auditor menciona um caso concreto relativo a Novelis, que foi notificado pelo fisco a prestar esclarecimentos. O fato foi esse, nas palavras do auditor. A esse respeito, vejamos as respostas da Novelis às questões apresentadas pela fiscalização. Apesar de já ter informado que não tomou conhecimento das substituições dos documentos fiscais por parte da distribuidora, a fiscalização ainda assim questionou a ele. A que título foi efetuado o crédito da nota fiscal em conta futura, se ela tinha conhecimento da origem desse crédito ou se questionou a distribuidora a esse respeito e se foi realizado algum ajuste tributário com relação ao ICMS relativo ao crédito recebido pela distribuidora. E a Novelis diz o seguinte: informamos que o crédito presente da conta, é referente ao valor cobrado a maior por parte da distribuidora Bandeirante Energia. Na ocasião, a Novelis obteve uma liminar que permitiu o estorno do tal valor referente a isso. Informamos que temos conhecimento do crédito citado no quesito 1. Não identificamos até o presente momento ajuste tributário do ICMS. Voltando às palavras do fiscal. Portanto, o aspecto financeiro referente à liminar obtida pelas empresas associadas à Brás era, por óbvio, de seu conhecimento. Porém, para que houvesse qualquer ajuste tributário no ICMS, era necessário que a distribuidora de energia... Ajuste tributário que eu estou falando é um estorno relativo ao do crédito, né, do destino, relativo daquilo que eles conseguiram abater lá, né? Isso que é esse ajuste tributário. Então, para que houvesse qualquer ajuste tributário, era necessário que a distribuidora primeiro efetuasse esses ajustes através da nota fiscal substituta, e após que esse documento chegasse ao consumidor para que ele também pudesse efetuar os ajustes. Porém, como respondeu o consumidor, não foi identificado qualquer ajuste por parte da concessionária que pudesse refletir em sua escrituração. Convocada a distribuidora autuada a comprovar a entrega da nota fiscal a seu cliente, ela afirmou que não está obrigada a comprovar a entrega do documento fiscal destinatário. Volto, então, ao meu voto. É certo que as infrações da legislação tributária são puníveis independentemente da comprovação do efetivo e concreto prejuízo, CTN, artigo 136. Mas, ainda assim, busquei ilustrar a meus pares as repercussões causadas pelas omissões do autuado no cumprimento de suas obrigações fiscais, repercussões essas que resultaram na manutenção do crédito na escrita fiscal dos destinatários, por culpa exclusiva do autuado, resultando assim em dano concreto ao erário. Eu faço algumas considerações finais, mas era simplesmente um resumo de tudo que eu falei a respeito do prejuízo concreto ao erário que causa essa situação, ou um prejuízo potencial, tá certo? Nos casos não é comprovado prejuízo, mas existe um prejuízo potencial. Então, nesse ponto, eu estou negando o provimento do recurso ordinário, mantendo as operações fiscais remanescentes, e eu reconheço que a questão da cientificação, da comprovação da entrega da nota fiscal substituta ao destinatário, naquelas situações onde há ação judicial, é uma questão polêmica, tá certo? Em que cabe aí uma interpretação, tá bom, da situação, e eu reconheço que é um assunto que causa questionamentos, tá certo? Então, em suma, eu estou dando provimento parcial apenas para ajustar a taxa de juros para a Selic. Doutor Antônio Castro, essa é a situação, não é aquela situação, né? Que eu tenho que retificar isso? Não,
Está correto. Esse está As correto. contrarrazões do já pediram a SERIC. Ah, então tá bom. Então eu vou gravar o voto aqui. Obrigado, senhor. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Nós, como o senhor já falou no início, né, nós já enfrentamos um processo parecido, acho que umas 2 semanas atrás, se eu não estou enganada. Então, é sempre difícil analisar esses processos, mas eu acho que o doutor conseguiu abordar todos os pontos aí do processo. Mas eu gostaria de ouvir o doutor Rodrigo primeiro. Obrigado, presidente. É muito abrangente o voto. Realmente aqui eu acho que fica muito difícil em relação à maioria dos itens a gente conseguir fazer com que a forma, né, que foi tomado o crédito ele não se sobreponha sobre o direito em si ao crédito, né? Eu acredito que nesse caso fica muito difícil a gente privilegiar somente o direito, sendo que a forma é um elemento intrínseco, né, nesse caso aí do direito ao creditamento. Mas o item 5, realmente, como o próprio relator colocou, é um item complexo que exige aí uma análise mais aprofundada. Então, por esse motivo, presidente, eu solicitaria a vista dos autos, até para uma análise mais detida desse item, especificamente. Obrigado. Sim, claro. Doutor Odilo, prefere aguardar o retorno para alguma manifestação? Prefiro, né, à vista da solicitação de vistas, eu prefiro me manifestar posteriormente. Tá certo. Representação? Não, diante do pedido de vistas, não temos nada a acrescentar. Obrigado. Tá certo. Então, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Bem registrado, ok, princípio, parcialmente provido, ok, então conceder. Então, o processo 41.38585 sai em vista com o doutor Rodrigo, o doutor Wagner, se quiser depois, numa sessão futura, quando esse processo retornar, se o doutor quiser acompanhar, já sabe qual é o procedimento. Tá bem? Sem áudio, doutor. Ainda sem áudio. Ainda sem. Agora sim. Não. Agora, não. Sem. Mas qualquer coisa, só dá um tchau que a gente entende também. Ok. Tá certo. Na próxima. É isso aí. Obrigada, doutor. Bom, vamos lá. Então, encerrar o julgamento. Bom, agora o próximo processo é 41.39962, NS2, processo de relatoria do Dr. Rubens. Está presente a doutora Juliana para fazer a sustentação oral. Então, se o Dr. Rubens puder fazer a gentileza de fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora Juliana. Obrigado, presidente. O caso é simples. O AIM foi lavrado por acusação de crédito indevido do CMS, porque o contribuinte aplicou correção monetária no aproveitamento do crédito extemporâneo. Então, essa parcela da correção monetária foi glosada pelo fisco. É só isso mesmo. Doutora Juliana, por favor, com a palavra. Bom dia a todos novamente, senhora presidente, senhor relator, a todos os presentes. De fato, a acusação versa sobre a glosa do crédito havido pela recorrente com relação à parcela atualizada do CMS-ST recolhido de forma presumida
quando a recorrente ocupa a posição de substituta tributária no ST para frente, recolhendo uma base presumida todo o ICMS supostamente que incidiria sobre a cadeia de operação. Contudo, aqui cumpre fazer um esclarecimento necessário ao julgamento dessa lide, porque a recorrente impetrou de forma preventiva um mandado de segurança no TJ de São Paulo contra fatos geradores que abrangem justamente o período em discussão. E nesse mandado de segurança, a recorrente visava a segurança definitiva para, de fato, ter o seu direito de ressarcimento, o direito de creditamento reconhecido com relação a esses valores de ST, recolhidos a maior, em razão da aplicação da base presumida em patamares maiores, né, do que a efetivamente praticada, mas o creditamento deste valor de forma atualizada. Esse pedido é feito de forma expressa nos autos desse mandado de segurança, e esse mandado de segurança transitou em julgado em 2019, cuja certidão de trânsito em julgado, as principais peças do processo, foram acostadas em defesa e reapresentadas agora, oportunamente, quando da apresentação do recurso ordinário. Esse esclarecimento se faz importante, tendo em vista que a decisão recorrida, por si só, é nula, tendo em vista que ela desconsiderou essas provas trazidas aos autos, inclusive as informações com relação a esse mandado de segurança. Não bastasse essa desconsideração das provas apresentadas e da cronologia dos fatos, a decisão recorrida entendeu que o processo, o mandado de segurança, havia sido julgado extinto, quando não. A decisão que extinguiu o mandado de segurança foi reformada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e contra essa decisão, a Procuradoria não apresentou qualquer recurso. Então, essa decisão tornou-se definitiva de maneira favorável à recorrente, concedendo essa segurança, esse direito de ressarcimento dos valores atualizados de ST, e essas cópias foram acostadas aos autos. Então, a decisão recorrida acabou desconsiderando aí uma cronologia dos fatos, de uma decisão que depois foi reformada em segunda instância e de forma definitiva, desconsiderou as provas, e ainda o erro se torna mais crasso quando, devido à vênia, nós pensamos que esses autos são públicos, e essas informações são facilmente obtidas em uma consulta à página processual de acompanhamento processual do TJ de São Paulo. A decisão recorrida também, quando ela foi analisar a decisão, né, ou as cópias das decisões do mandado de segurança, ela acabou transcrevendo um trecho do acórdão favorável, omitindo uma parte em que o Tribunal de Justiça manifestava expresso entendimento com relação à desnecessidade de aplicação do artigo 66B da Lei 6374. Ou seja, o acórdão recorrido que transitou em julgado de forma favorável à recorrente reconheceu de forma expressa esse direito, não havendo qualquer restrição, muito menos com relação a esse artigo 66B. Então, a decisão recorrida por si só já é nula, porque não foi motivada suficientemente, e também não apresentou não demonstrou que houve a detida análise dos fatos, da cronologia, dos fatos, dos documentos e das informações públicas desse processo. Não bastante, o próprio auto de infração, nesse caso, ele é nulo, porque ele foi lavrado mesmo que contra, aliás, a favor da recorrente, tivesse esse trânsito em julgado, afrontou a segurança jurídica, a coisa julgada prevista pelo artigo 5º da Constituição, e o próprio CTN no artigo 156, porque a decisão final favorável lhe concedia esse direito ao creditamento do ST atualizado. Não bastante, também desconsiderou o leading case sobre o tema, julgado pelo STF nos autos do processo 593-849, do recurso extraordinário, que, de fato, também concedeu o direito aos contribuintes de atualizar esses valores de se ressarcir esses valores de forma atualizada, e que, de forma expressa, durante o voto, os ministros do plenário do STF excluíram da modulação dos efeitos o Estado de São Paulo, ou seja, sequer teria qualquer tipo de restrição aqui que ensejasse a lavratura desse auto de infração, seja pelo mandado de segurança específico impetrado pela recorrente de forma preventiva contra ato coator deste Estado, e também por conta do lead case. O auto de infração também é nulo, porque ele capitulou
a infração no artigo 61 do regulamento do ICMS, e esse artigo 61, ele fala sobre o creditamento dos créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade, que não é o caso aqui. O caso versa sobre uma recomposição patrimonial. Afinal de contas, o contribuinte desembolsou um dinheiro, porque ele era a primeira ponta da cadeia de operação de circulação de mercadoria, acabou recolhendo a maior, porque ele teve que adotar uma base presumida, que não se efetivou, ou que se efetivou a menor, ou seja, esses valores creditados, eles visam ressarcir o contribuinte por um desembolso feito a maior, ou por um desembolso feito cujo fato gerador não ocorreu, por um fato gerador que não ocorreu. Dessa forma, tem-se que o lançamento não cumpriu os requisitos de validade e não observou o artigo 142 do CTN. Esses são os argumentos de mérito que, por si só, levariam ao cancelamento tanto da decisão recorrida, quanto do próprio auto de infração, mas no mérito cabe aqui, de novo, reforçar a existência desse mandado de segurança, porque ele, de fato, julgou de forma favorável o direito da recorrente de reaver esses créditos de forma atualizada, a segurança foi concedida de forma expressa, sem qualquer restrição pelo artigo 66B, foi acostado as principais folhas nos autos, o print do TJ com os fatos, a cronologia dos fatos, a página de acompanhamento, a certidão de trânsito em julgado. Então, fica claro o direito da recorrente, o reconhecimento desse direito da recorrente, e por si só, o auto de infração sequer mereceria prosperar. Com relação ao leading case, reforço que o leading case julgou exatamente essa matéria, sendo favorável aos contribuintes, e excluiu o Estado de São Paulo da modulação dos efeitos, ou seja, nem mesmo uma suposta alegação com relação à modulação poderia ser alegada nesse caso, e também a própria Lei Candir, no artigo 10º, permite essa atualização. Eu reforço aqui que a natureza dos créditos em questão não é uma natureza pura e simples da não cumulatividade. A substituição tributária, quando ela ocorre para frente, que é o caso aqui, a Netshoes, a NS2, ela recolheu em nome de todo mundo da cadeia, todos os outros contribuintes, sujeitos passivos da cadeia, um valor. Então, como não se sabia, os fatos geradores são futuros, houve uma presunção da base, como o próprio regime de tributação prevê, e ela acabou recolhendo valores a maior. O que, enfim, como o Dr. Rubens adiantou, de fato, é uma tese conhecida dos senhores. Então, não se trata de creditamento por conta da não cumulatividade, que essa sim deveria ser creditada no valor nominal, mas sim uma mera recomposição ao patrimônio que o contribuinte, que a recorrente, que a Netshoes, desembolsou no início da cadeia de circulação de mercadorias. Essa sim é permitida pela Lei Candir. O contribuinte a recorrente acostou jurisprudências favoráveis nesse tema, inclusive dos tribunais superiores, desse ETIT, e pede que os senhores, de fato, observem esse fato, a Lei Candir e o próprio mandado de segurança, porque aqui a natureza dos créditos, como é de mera recomposição patrimonial, né, e não é da não cumulatividade, se os créditos de mero reembolso, de mero ressarcimento, forem tidos no valor, forem creditados no valor nominal, haverá um enriquecimento ilícito do Estado indevido. No mais, caso os senhores não entendam por cancelar nem a decisão recorrida e nem o auto de infração, o que eu considero apenas para fins de alegação, subsidiariamente, vale ressaltar que a penalidade no patamar de 100% aplicada nesse caso é confiscatória, tendo em vista que não houve o cometimento de qualquer infração pelo contribuinte, mas sim a fruição de um direito que lhe foi concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em decisão definitiva. Por essa forma, por essa razão, também a penalidade nesse patamar ela é confiscatória. E, por fim, com relação à atualização de juros e multa, tese conhecida dos senhores, aplicada nos julgamentos acontecidos mais cedo, o Tribunal de Justiça, o TIT, realinhou o entendimento junto ao Tribunal de Justiça desse Estado, reanalisando a súmula TIT 13 e 10, razão pela qual a recorrente entende que os juros devem ser aplicados limitados à Selic e a multa do auto de infração deve ser atualizada apenas quando do lançamento do auto de infração, ou seja, a partir dessa data e não da ocorrência do fato gerador.
Diante do exposto, o contribuinte requer que o recurso ordinário seja conhecido e provido em sua totalidade, para que, consequentemente, esse lançamento seja cancelado em definitivo e integralmente. Eu permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Agradeço a atenção de todos. Doutora, parabenizo pela sustentação oral. Eu vou passar a palavra para o doutor Rubens. Obrigado, presidente. Eu passo, então, o voto. Trata-se de um processo, como já vimos, de crédito indevido, relativo à parcela correspondente à correção monetária indevidamente aplicada pelo autuado, quando escriturou créditos extemporâneos, advindos de fatos geradores praticados sob a base de cálculo inferior à presumida, por ocasião do recolhimento prévio do CMS-ST. Inicialmente, eu entendo que não se verificam as alegadas nulidades na decisão recorrida, que apreciou de forma satisfatória as provas e alegações da defesa, inclusive as que se referem à ação judicial por ela movida, tendo o julgador fundamentado adequadamente todas as suas conclusões. O autuado chega a alegar que a decisão recorrida seria nula por ter mantido o auto de infração, ou seja, que a decisão seria nula por não ter acatado os argumentos da defesa, né? Então, realmente não há nulidades na decisão recorrida, né? No caso concreto, o contribuinte obteve uma decisão judicial favorável a seu pleito de se creditar do valor resultante da diferença entre a base de cálculo usada lá atrás no ICMS para recolher o ICMS-ST e a base de cálculo de fato praticada nas vendas do consumidor final. Quer dizer, ele vendeu por um preço inferior ao preço presumido lá atrás quando se recolheu o ICMS-ST. Há que se deixar claro que essa acusação fiscal ela não abrange esses valores, tá? O fisco não glosou o crédito calculado sobre as premissas mencionadas acima. O que consta na acusação fiscal é o seguinte: o valor do ressarcimento do ICMS requerido 5 milhões, 70 mil, etc. Valor da atualização monetária corrigida pela Selic, 2 milhões, praticamente 700 mil. O valor do crédito autuado é esse valor de aproximadamente 2 milhões e 700 mil, resultante da atualização monetária. E assim não faz sentido discutir se o contribuinte pode ou não se creditar da diferença entre a base de cálculo CMS-ST e a base de cálculo praticada na venda final, quando essa é inferior, porque isso não é objeto da acusação fiscal. Então, o AIN trata exclusivamente do valor resultante da correção monetária aplicada pelo autuado aos valores de crédito a que tinha direito, em desacordo com a lei. Vejamos Lei 6374 de 89, que diz o seguinte: para compensação, é assegurado ao contribuinte, salvo a disposição em contrário, o direito de descreditar-se do imposto anteriormente cobrado, nos termos, etc, etc, etc. Parágrafo 2º. O crédito deve ser escriturado por seu valor nominal. Não existe na legislação paulista norma que autorize a correção monetária quando do aproveitamento extemporâneo dos créditos. Abrindo parênteses, não há distinção. Mas o meu crédito não é aquele crédito, é o outro crédito, então ele tem um tratamento diferente. Não, crédito é crédito e todos os créditos são regidos, né, pela lei que disciplina os créditos, a escrituração dos créditos, tá? O contribuinte ele alega reiteradamente que agiu sob abrigo de decisão judicial transitada em julgado. Mas o fato é que tal decisão lhe permitiu exclusivamente o aproveitamento extemporâneo dos créditos, mas em nenhum momento lhe concedeu o direito a corrigir monetariamente o valor nominal desses créditos ao escriturá-los. Vamos ver, então. A inicial do MS, preventivo, manejado pelo autuado, se encontra as folhas 282 e 297. Em liminar, o autuado pediu, abre aspas, em face do exposto, requer-se a concessão da liminar para afastar iminentes atos de constrição, tais como atos de cobrança negativa, de certidão, etc., 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 em razão do aproveitamento em sua estrita fiscal dos valores correspondentes à diferença entre ICMS-ST recolhido, em valor inferior à base de cálculo, das operações que ocorreram em período tal, com a respectiva atualização com base nos mesmos índices aplicáveis para exigência de débitos, etc.
Como concessão definitiva da ordem, o mesmo requereu. Na sequência, requer-se a notificação do fisco para que preste as informações, a intimação do MP, ao final seja concedida segurança para reconhecer do direito dos impetantes reaverem créditos equivalentes ao valor do ICMS em razão de vendas realizadas com valor inferior à base de cálculo presumida, com a respectiva atualização nos mesmos índices, requer-se ainda que seja assegurado o direito de reaver e outras coisas que não são importantes aqui. A sentença posterior, tá bom, extinguiu a ação sem julgamento de mérito, por falta de interesse em agir em relação ao autuado. Os respectivos embargos não foram acolhidos. Em sede de apelação, o autuado, reiterando seus pedidos formulados na inicial, obteve decisão favorável nos seguintes termos. Ante do exposto, dou provimento ao recurso para considerar a segurança postulada a fim de garantir às impetradas, observado o prévio procedimento administrativo, o direito à restituição da diferença do imposto sobre ICMS, pago a mais em regime de substituição tributária para frente, etc, etc, etc. Tá? O dispositivo acima foi objeto de embargo de declaração, apenas para que no lugar de impetradas constasse impetrantes, pois haviam sido trocados. Percebe-se que o acórdão transitado em julgado não concedeu ao autuado o direito de corrigir monetariamente os créditos a serem escriturados, mas o direito de escriturar os créditos. E a lei estadual determina expressamente que eles devem ser escriturados em seu valor nominal. Além disso, o acórdão determinou o prévio procedimento administrativo, um detalhe que não foi mencionado, para o autuado que possui regime especial eletrônico, o qual, infelizmente, não foi juntado ao processo. Bom, que dispensa a prévia auditoria fiscal, que, caso tivesse ocorrido, certamente teria impugnado os valores resultantes da correção monetária. Quanto ao artigo 10 da Lei Candia, o mesmo trata de hipótese de não ocorrência do fato gerador presumido na substituição tributária, situação que não se amolda ao caso em tela, onde tal fato ocorreu. Desta forma, a mencionada regra não pode ser invocada em substituição em situação fática distinta daquela ali prevista. Ainda assim, um eventual exercício de uma hermenêutica jurídica não se sobrepõe a uma determinação expressa da Lei Bandeirante, que determina o aproveitamento do crédito em seu valor nominal. Então, as multas estão previstas na lei, não há que se discutir seu montante, atualização súmula 13, com relação ao pedido de juros, a representação fiscal alertou que os juros já são da Selic nesse ano, então eu retifiquei o voto aqui, retirando então menção a juros. Então não estou dando provimento parcial para retificar juros, estou negando provimento. Com meu voto, senhores. Eu já vou registrar o voto aqui, está meio devagar o sistema aqui. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Eu estava lendo aqui a petição inicial e o contribuinte ele aborda essa questão, mas de fato no acórdão me parece que não foi tratado. Ele aborda assim a questão da atualização, mas de fato o acórdão não foi específico nesse ponto. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir o Dr. Rodrigo primeiro, que eu acho que ele também deve estar olhando a mesma coisa que eu devo ter olhado a mesma coisa, a mesma petição. Ele deve ter, talvez, analisado esse mesmo ponto. Presidente, tem eu estou só vendo, por enquanto, aqui a transcrição, né, da decisão da apelação. Num momento, é falado
só um minutinho. Sem a restrição prevista no parágrafo 3º do artigo 66B da lei estadual, né? Tem essa questão. E tem um outro ponto também que eu acho que o Dr. Rubens também colocou bem, também, que é a questão também de que não tem nos autos. Por quê? Porque a decisão também ela está limitando a um procedimento administrativo prévio. É isso que, para mim, está sendo o ponto principal, porque se a gente, mesmo que analisasse ou debatesse o alcance da decisão transitada em julgado judicial, eu acredito que a gente ainda esbarraria nesse outro ponto do procedimento administrativo que não foi trazido aos autos, segundo o doutor relator. Então, é mais por esse motivo que eu acompanharia, no caso, o voto do doutor Rubens, presidente. Sim, perfeito. Doutor Odilo? Também acompanho o voto do relator. Representação? Gostaria de, primeiro, parabenizar o relator pelo voto sempre muito percussiente e só acrescentar a questão da súmula 10 da Selic. Ela não é exatamente aplicável a este caso, porque o fato gerador é de 2020 e só os fatos geradores anteriores a novembro de 2017 que tiveram a taxa, os juros calculados a taxa superior à Selic. Portanto, só essa observação que eu queria fazer. Perfeito, perfeito. Bom, não havendo outros pontos a serem manifestados, então vamos lá. Recurso conhecido, não provido. Ok. Então, vamos lá, encerrar debates. Verificando quórum. Iniciar a votação. Muito bem, então o processo 41.39962, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutora. Tá ótimo, senhora presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia, viu? Bom, senhores, agora nós vamos para o último processo da pauta. Deixa eu só botar aqui. Processo 41.39530, de Cine Indústria, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos. Então, se o doutor quiser fazer uma apresentação do caso. Sim, senhora presidente, é um auto em que me parece haver uma fraude estruturada com relação a tabaco, né, em que este autuado ele tinha filiais em situação irregular em outros estados, algumas inexistentes, outras, enfim, aquela coisa inidônea, né? E ele simulava, então, transferências interestaduais para estas filiais. Mas as filiais ou não existiam, ou não tinham funcionamento, e não havia como, não se comprovou a saída do tabaco do Estado. Então, foi autuado por falta de pagamento do ICMS na qualidade de substituto tributário, por se tratar de fabricante de cigarro localizado nesse estado, ter promovido operações não comprovadas de transferência de sua produção com destino a filiais de outros estados, sem demonstrar que a mercadoria saiu do território paulista.
Falta de pagamento do imposto devido em decorrência de, não obstante a indicação de outros estados como destino de mercadorias, não ter logradez na comprovação de que essas teriam efetivamente saído do território paulista, agora em face do imposto da operação própria, né? Falta de pagamento adicional de ICMS de 2% devido ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, FECOEP. E, por fim, o item 4, que parece que não foi contestado. Tá? Então, eu já estou mantendo preventivamente. Vou passar o voto. Inicialmente, não há visto na decisão recorrida que enseja a anulação, cabe ao autuado instruir sua defesa com os documentos e provas que entender cabíveis, sendo que a decisão analisou o que foi de fato juntado ao processo, não sendo anulável somente porque não decidiu de forma favorável ao contribuinte. O recorrente não contesta a infração referente ao item 4. Os itens 1, 2, 3 têm em comum a exigência de imposto pela presunção de que as saídas de cigarro promovidas pelo autuado, supostamente a título de transferência entre estadual e filiais, na verdade se trata de operações internas, na medida em que não se comprovou a saída do mercadoria do território paulista. O fisco, ao contrário do que alega o autuado, não presume a ocorrência de fato gerador do imposto, porque a ocorrência desses fatos geradores caracterizados nas saídas de mercadoria do estabelecimento autuado é incontroverso. O que se presume aqui é o destino interno da mercadoria, na medida em que o contribuinte é incapaz de apresentar elementos aptos a comprovar a saída da mercadoria do Estado. Esta presunção é determinada em lei que se impõe acima dos protestos do autuado. Artigo 23, parágrafo 3º da Lei 6374 de 89 diz o seguinte: presume-se interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do território paulista com destino a outro estado ou Distrito Federal, ou sua efetiva exportação. Percebe-se ainda que o ônus da prova da saída da mercadoria do território paulista pertence ao contribuinte. Nesse sentido, o mesmo apresenta documentos inábeis, de forma que estou plenamente convencido de que a mercadoria não teve como destino filiais indicadas nas notas fiscais, tudo indicando a prática de fraude fiscal estruturada. Vamos então aos fatos. O autuado recebeu notificação fiscal onde o auditor solicita documentação, né, para cada uma das operações de saída, informar os dados relativos ao transporte, demonstrar o pagamento do frete, apresentar cópia da pólice de seguro da carga, qualquer documento que possa comprovar a efetividade da contratação, pagamento e realização do serviço de transporte. Apresentar documentos em conforme que, enfim, vários dados relativos ao transporte, tá bom? O contribuinte solicitou sucessivos pedidos de prorrogação do prazo inicial de 20 dias, apresentando as seguintes justificativas: em requerer o prazo de 20 dias, em virtude da funcionária estar em trabalho de home office, com uma pessoa asmática, etc., que a empresa notificada ressalta que os comprovantes de pagamento TEDs não correspondem à totalidade dos pagamentos efetivamente realizados em favor da transportadora, haja visto que diversos pagamentos se deram mediante endosso de cheque, e que a gestão de contas a pagar e receber dessa notificada era efetivada pela consultoria não sei o quê, que teve o contrato, enfim, uma história comprida. Nesse sentido, então, cabe citar o que expõe o fiscal. O contribuinte notificado a comprovar a ocorrência das operações supostamente realizadas com transferência para as filiais em outros estados, apenas apresentou comprovantes de pagamento de parte dos fretes, vários em forma de recibo, sem comprovação da movimentação financeira, informando que o restante teria sido pago com cheque de terceiro, aquela história já conhecida. A autuada não indicou os dados do transporte como determinado no artigo 127.6 do RICNES, não apresentou qualquer comprovante do efetivo transporte, entrada das mercadorias em outros estados, registro contábil de estoque que demonstra a movimentação representada, nada. Também notificada, a transportadora, supostamente contratada para o transporte, pediu prorrogação de prazo, também não conseguia explicar, não apresentou nenhum documento. E os pedidos de verificação fiscal enviados à Secretaria da Fazenda dos Estados das filiais de Maceió, Alagoas, Várzea Grande, Mato Grosso e Caxias do Sul retornaram com informação de que não houve atividade comercial nos imóveis
dos endereços cadastrais das filiais desses estados, da época das supostas operações, tratando-se de empresas de fachada, encontrando-se inabilitadas as inscrições estaduais das filiais de Maceió, de Ananindeua, Pará, de Duque Caxias, Rio de Janeiro, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Em relação à transportadora que teria supostamente transportado os cigarros a outros estados, ela também se esquivou de apresentar a documentação probatória, alegando rotatividade de funcionários, dificuldades em localizar os documentos, pediu prorrogação de prazo, no fim não apresentou nada. E essa transportadora foi autuada por emissão de conhecimento de transporte referentes a operações de objetos desse AIM aqui, consignando dados falsos quanto ao estabelecimento de destino, e a empresa correu e pagou tudo, o auto de infração. Então, resta claro que os supostos transportes interestaduais com destino às filiais do autuado nunca, jamais ocorreram. Quanto à situação fática dessas filiais, nem precisa entrar muito em detalhe, mas vamos lá. O fisco alagoano informou que no local onde deveria estar operando a filial do autuado há um imóvel incompatível com o comércio atacadista de cigarro, ocupado por um escritório de advocacia ou empresa de produtos eletrônicos. Os responsáveis pelo local se recusaram a franquear a entrada dos fiscais. Nas palavras do fisco de Alagoas, os indícios apontam para operações fictícias que objetivavam apenas o não pagamento do imposto. Fortes elementos para a presunção de que as mercadorias efetivamente não chegaram a circular. E após essa ação fiscal, o fisco de Alagoas já cancelou a inscrição estadual lá dessa suposta filial. No Mato Grosso, a filial em Várzea Grande possuía uma fachada com seu nome e endereço, mas o local estava vazio. A vizinhança unânime falou que nunca ocorreu nenhuma atividade ali. O fisco gaúcho informa que naquele estabelecimento estava fechado, vazio, sem sinal de atividade. Os vizinhos falaram que nunca teve nada naquele local ali. A filial carioca encontra-se impedida desde 2016. A filial do Pará, inabilitada desde 2018. Filial catarinense, cancelada desde 2020. A de Porto Belo, cancelada desde 2015. Ou seja, os supostos fretes não foram comprovados, os comprovantes de pagamento desses fretes totalizam apenas uma fração dos valores indicados na documentação, fato que corrobora a hipótese de que as operações eram internas e que ele pagou o frete apenas no valor interno mesmo, né? Por isso que os valores pagos eram menor do que um custo de um frete para Pará, para Rio Grande do Sul, né? Então, como já exposto, a Brasil Logística, responsável pelos transportes, foi autuada por emissão dos CTRCs com dados falsos, referentes a operações que deixam auto-infração, pagou o débito fiscal sem nem apresentar defesa. As empresas, todas fraudulentas, as filiais, né? Então, a autuada eu concluo que a autuada praticava operações internas com cigarros, emitindo documentação fiscal indicando transferências interestaduais fictícias, sonegando o ICMS-ST e parte do imposto da operação própria, corretamente exigidos no AIM, multas muito bem aplicadas, né, nos termos da lei, atualização do seu valor básico, súmula 13, e quanto aos juros, súmula 10, reduzindo então a Selic, eu dou então a parcial provimento ao recurso ordinário apenas para ajustar os juros à nova redação da súmula 10. Já estou aqui gravando, o voto já está gravado no sistema. Bom, doutor Rubens, novamente parabenizo pelo voto. Penso que eu não tenho nenhuma observação, mas doutor Rodrigo, primeiro. Eu acompanho, presidente, o voto do relator. Doutor Odilo. Também acompanho o voto do relator, muito minucioso, analisou devidamente os fatos. Representação? Nada a acrescentar, senhora presidente.
E é bem extenso, né, doutor Rubens? Eu estava acompanhando aqui a sua leitura e os documentos, é bem extenso o processo. É sim, porque eles tiveram cuidado de analisar a situação de cada uma das filiais que ele abriu. Uhum. Enfim, é um caso de fraude clássico, né? Tá certo. Bom, então eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.39530, recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Muito bem, com esse, estamos aqui, concluímos a pauta. Muito bem, senhores, então acho que não havendo outras manifestações, eu vou dar, então, por encerrada a sessão de julgamento da 10ª Câmara do dia 3 de março de 2023. Eu vou pedir para o Jailson encerrar a gravação. Agradeço a todos pelos trabalhos, pelos excelentes trabalhos.